Qual o segredo da multiplicação dos pães e dos peixes? Qual lição nós temos por trás desta pregação, desta mensagem, deste momento, que Jesus esteve ali com os seus discípulos, com uma multidão que estava sem comer. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, vamos despedir essa multidão. E o próprio Senhor disse, não, nós mesmos vamos dar a eles o que eles precisam para se fartar. Qual é o segredo? Qual o grande ensinamento desta mensagem? É isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje. Eu sou o Bispo Fabrício, que você seja muito bem-vindo se é novo por aqui, e eu já te convido para se inscrever. Se inscreve aqui nesse canal, já ativa o sininho e já abre a sua Bíblia aí. Marcos capítulo 6. Abre a sua Bíblia aí. Marcos capítulo 6. Vai ser uma bênção esta mensagem. Se você já faz parte aqui da família, seja muito bem-vindo de volta aqui, em nome de Jesus. Só dá uma conferida aí se você está inscrito, tá? E se o sininho está ativado, para você não perder nenhuma palavra, porque hoje eu quero trazer um grande ensinamento para você, tá? Diz assim, esse texto fala, como eu disse aí resumidamente, de uma situação que o povo estava com fome, ouvindo os ensinamentos do Mestre, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e você sabe que, você que conhece a passagem, dado o momento os discípulos disseram, vamos despedir a multidão para eles ir comer, comprar alguma coisa. Os discípulos falaram assim, é melhor eles irem comer no caminho, Senhor. E Jesus olhou e falou, não, nós vamos dar o que comer para eles. Os discípulos falaram assim, ô mestre, se a gente tivesse muito dinheiro, não teríamos como comprar para cada um deles comer um pedacinho. Jesus falou, fica tranquilo, faça o seguinte, o que vocês têm? Aí eles apareceram, versículo 38. E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes, Outras passagens fala, nos outros evangelhos fala 5 pães e 2 peixinhos, porque eram peixes pequenininhos. O pastor Marcos Feliciano, ele, numa pregação falando sobre essa passagem, ele fala que aquilo ali seria a lancheira de uma criança, seria o lanche, Tem até um louvor, se não me engano, do 4x1, assim, que fala, quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão, Porque aquele lanche daquele menino, entre aspas, ele seria usado para a multiplicação, para alimentar uma multidão. Mas qual o segredo por trás disso, bispo? Como que eu faço para isso acontecer na minha vida? É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Porque a passagem você conhece, que eles foram alimentados, que eles se fartaram. Mas como fazer essa multiplicação chegar na minha vida? Como fazer essa multiplicação chegar na minha casa, chegar nos meus bens, chegar na minha saúde, chegar no meu casamento? Como fazer isso? Diz assim, a continuação do texto, então, versículo 39, Jesus lhes ordenou, ele deu uma ordem, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Você está acompanhando na tela aí, Tá dando certo? Tá bem fácil de entender aí? E ele continua, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Os que comeram
dos pães eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É muito forte isso. Imagina só o que aconteceu aqui comigo neste momento. Para tudo que você está fazendo aí, rapidinho. Só se você estiver acompanhando no foninho aí, está trabalhando, tudo bem. Se a senhora está fazendo alguma coisa em casa e está me ouvindo, tudo bem. Mas o ideal seria você dar uma paradinha. Mas se não puder, só ouça aí. Nós estamos vivenciando um momento que eles não tinham o que comer. De repente chega uma pessoa com, teoricamente, né, o lanche de uma criança, e Jesus abençoa aqueles alimentos, o pão e o peixe, e 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, se fartam e ainda sobram 12 cestos cheios de alimento. Bispo, o que provocou isso? Qual foi o gerador desse milagre, dessa multiplicação? Está aí no versículo 40. O versículo 40, Jesus ele dá uma ordem e fala para aquele povo se organizar. E aquele povo se assenta de maneira ordeira, de maneira organizada. Eles se assentam na relva, no mato, de 50 em 50, de grupos de 100 em 100, e eles ficam organizados para poder receber aqueles pães, receber a bênção, receber a fartura. O que isso quer dizer? Que para mim e para você sermos abençoados por Deus, para que a fartura, a bênção do Senhor, ela chegue até nós temos que nos organizar. Nós temos que ver aquilo que está desorganizado na nossa vida, temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, e Ele nos ajudando a nos organizar, a bênção ela vai chegar até a gente. Porque o que Deuteronômio diz, o Deuteronômio 28, eu até falava nessa manhã aqui com o obreiro, e eu falava sobre isso aqui, Deuteronômio 28, ele fala assim, no versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Olha que interessante, a promessa é que as bênçãos, elas vão vir sobre a minha vida, e essas bênçãos, ela vai o quê? Ela vai me alcançar. É tão forte o poder da organização, o poder da gente ver aonde está errado e se organizar, como aquela multidão se organizou para poder receber a bênção. Aquela multidão não precisou buscar o pão e o peixe. Aquela multidão se organizou, sentou ali de maneira ordeira. Isso é algo simbólico, não é ficar de braços cruzados, não. É se organizar para receber a bênção, e esse se organizar muitas das vezes é agindo, é tomando atitudes sábias pelo Espírito Santo. Aquela multidão se posicionou, provocou um milagre no momento que elas se organizaram para que a bênção chegasse, para que a bênção chegasse até eles. E aqui o Deuteronômio 28 fala: se a gente ouvir a voz do Senhor nosso Deus, a orientação lá foi para que eles o quê? Se sentassem organizadamente. E se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, virão sobre a nossa vida e nos alcançarão todas as bênçãos. Você quer ser muito abençoado? Porque eu quero. E eu tenho procurado ver aonde eu preciso me organizar. E a cada dia eu tenho procurado fazer isso, a pastora. Eu sempre oriento isso nas igrejas que presencialmente estou pregando. Também tenho falado muito isso aqui nas redes sociais, aqui no canal, para que você venha se organizar, para que você venha ver aquilo que está fora do lugar. E você sabe o que está fora do lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo fala para você.
Você sabe aquilo que está desagradando a Deus, aquilo que está fora do lugar que deveria estar? E por que você tem procrastinado, né? Por que você tem demorado para agir, para não acertar isso? Porque você sabe que quando você acertar isso, que você se assentar, entre aspas, de maneira simbólica, de 50 em 50, de 100 em 100, as bênçãos vai vir e vai te alcançar. A multiplicação do Senhor, ela vai chegar até a tua vida. Só que sem organização não vai chegar. Porque se aquele povo não se organizasse, muitos até poderiam comer, porque era muita fartura, né? Só que não todos comeriam. A Bíblia fala que todos comeram. Isso quer dizer que todas as áreas da nossa vida, Deus ele quer que seja alcançada, não somente uma ou outra. Não só aquilo ou aquilo lá, não. Ele quer que tudo seja alcançado pelo poder de Deus na nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos organizar. E eu sempre falo e vou sempre repetir aqui. Você não consegue, nem eu, mas nós temos um chamado ajudador. Olha o que diz o título, né, de João, capítulo 14 e o 16, né? O título aqui do versículo 14, lá no versículo 16 fala assim, ó: Jesus promete outro Consolador. Na outra tradução fala assim: ele é o ajudador, porque é aquele que consola é quem está do teu lado para te ajudar, é aquele que dá o ombro amigo. Ele fala nela: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e ele vai te ajudar a você se consertar, a se alinhar, a se organizar, para que a multiplicação de Deus chegue até a tua vida, chegue até a tua família, a tua saúde, teu casamento, tua vida financeira, vida emocional, vida amorosa, todas as áreas. Ele quer que seja alcançado pela multiplicação dele, em nome de Jesus. Você recebe? Quem recebe essa palavra, diga: bispo, eu recebo, eu tomo posse. E eu quero fazer uma oração agora para pedir força para Deus, para você conseguir se organizar. Mas antes, eu posso te fazer um pedido em nome de Jesus? Antes de você sair desse vídeo, depois da oração, eu quero que você compartilhe essa pregação aí em todos os grupos que você tem no WhatsApp, e que pelo menos com 3 pessoas você mande mesmo no particular e fale para ela assistir e receber essa palavra também e participar da oração aqui no final, tá bom? Posso contar com você? Se sim, coloca aqui. Pode contar, bispo? Vamos orar? É momento de oração. Pai, em o nome de Jesus eu oro por este homem, por essa mulher, por esse teu filho, por essa tua filha. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê forças para que eles se organizem, a semelhança daquela multidão, para ficar na posição de receber a bênção. Como diz aqui o Deuteronômio 28, virão sobre a nossa vida e nos alcançarão todas as bênçãos. As bênçãos, elas vão correr atrás da gente. Esta é a promessa do Senhor. Eu entrego a vida deles nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. E coloca aqui nos comentários o nome da tua família, porque eu quero orar por toda a tua família, tá bom? Coloca aqui nos comentários o nome de todos eles. Eu já vou indo. E se Deus quiser, logo logo eu estou aqui com mais uma palavra, uma oração, consagrando algo para você dar para sua família comer, beber, uma água, um pão. E com certeza esta obra não pode parar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Na tela aqui, ó, tem alguns videozinhos para você clicar e acompanhar mais algumas mensagens, conhecer mais um pouquinho o canal. Não se esqueça de que você prometeu, hein? Compartilha aí com essas pessoas que vai ser bênção. Um beijão no seu coração, do seu bispo. Que Deus te abençoe.